Nós vamos dar continuidade à nossa capacitação de hoje. Falamos primeiramente do louvor, ok? Que é uma parte muito importante do culto com as crianças e juvenis. E nós vamos falar agora de uma parte também muito importante, que é o teatro. Então, o teatro é uma estratégia. Falo, o teatro é uma estratégia para contar a história da Bíblia. Ok? Contudo, é importante que você entenda o que você vai fazer. Se você não entende, fica muito difícil você alcançar o resultado. É muito importante que você entenda o que está acontecendo em cada lugar que você está. Se você está na equipe do louvor, você precisa entender aquilo que eu acabei de falar aqui, ok? Porque a pessoa que está ministrando, ela vai conduzir as crianças. Mas às vezes a equipe dela não entende o que está fazendo. Então, quando nós estamos trabalhando em equipe, nós temos que considerar o propósito. Eu não sei se você já percebeu, no trânsito, por exemplo, existem as leis de trânsito. E as leis de trânsito valem para todo mundo, inclusive para motoqueiro. Amém? Para pedestre, para os motoristas. Mas quando você é um motorista e você vai virar ali na frente, você está ali a uns 200, 300 metros para você virar à direita, não é melhor você ficar do lado direito e dar uma seta no carro que você vai virar? Não sei se já aconteceu com você. Comigo, às vezes, acontece. Então, às vezes, eu estou ali atrás de um carro que está na pista da esquerda. Aí, ele vai para a direita. Na hora que eu vou ultrapassar, ele volta para a esquerda. Aí, eu falo, não entendi. Lá na frente, ele vira à direita. Aí, você fica pensando, mas se ele ia virar à direita, por que ele foi para a esquerda? Você não entende. Isso acontece com muita frequência. Existem leis. Quando nós entendemos o significado da sinalização, isso vai contribuir para que flua, ok? Então, quando nós estamos trabalhando ali no culto, nós temos alguns momentos distintos, o louvor, a oferta, o teatro, depois das salas. Então, tudo está sinalizando para o mesmo propósito. Nós queremos levar a mesma mensagem para o coração das crianças. Com o teatro não é diferente. Então, tudo isso que nós preparamos aqui é uma maneira de mostrar para você que isso tem um valor, isso tem um propósito, ok? Então, o teatro, o alvo dele no culto é ensinar a história bíblica. Por isso que nós já colocamos nas nossas apostilas que nós fazemos para o culto com crianças e juvenis, nós já colocamos aqui o teatro escrito. Qual é o nosso alvo? É que você não tenha que interpretar a Bíblia, mas que você possa contar literalmente o que está escrito aqui. Ok? Então, nós não queremos fazer uma interpretação. Nós contamos os fatos bíblicos e nós pegamos as falas que já estão ali em alguns personagens bíblicos que são reais e colocamos ali nos diálogos, porque o nosso alvo é falar a palavra, ok? Então, isso vai nos ajudar a transmitir a mensagem. Nós temos uma mensagem. Então, nós queremos, então, transmitir para as crianças.
Então, o momento do teatro acontece durante o culto. Nós sugerimos que você faça isso, que você faça o culto num auditório grande e depois você separe as crianças juvenis para salas de acordo com a sua idade. Mas como eu falei no início, nem todos têm uma estrutura física no prédio em que você pode fazer isso. Faça o que você tem, ok? Faça uma adaptação, mas faça. Talvez você não consiga fazer todo domingo, toda semana, mas você pode fazer alguns, ok? Então, eu vou mostrar para você aqui 3 formas em que você pode trabalhar o teatro para ensinar ou para contar a história bíblica. A primeira forma é encenar. Então, essa encenação, eu estou sugerindo que seja apenas com o líder no palco. Bem, eu estou aqui, eu tenho aqui um painel de fundo, e eu sou a líder ou a pastora no culto das crianças. Então, eu quero contar uma história. Então, eu posso pegar a Bíblia, ou eu posso abrir o texto à minha frente, para eu falar exatamente o que está escrito, ou melhor, eu posso memorizar. Eu posso memorizar o texto bíblico. E eu posso contar a história memorizada, literal, como está na Bíblia, e ensinar para as crianças. Eu coloquei para vocês aqui uma foto, que você está vendo aí no PowerPoint. Se você que está nos assistindo não está vendo, nós vamos trabalhar para que isso seja possível nas edições, ok? Que nós vamos disponibilizar deste vídeo, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando. Então, é apenas uma pessoa. Você não tem uma equipe, você não tem recursos, mas você pode fazer isso, você mesmo, ok? Então, você vai falar o texto. Então, você vai ler o texto. Você vai fazer gestos, para que você possa chamar a atenção das crianças, mas que também você possa contar a história para elas. Sabe que quando eu estava fazendo o seminário teológico, uma vez alguém me perguntou assim, escuta, nossa, como que você sabe tanta história da Bíblia? E os nomes, e os fatos, e o que aconteceu? Quantas vezes você já leu a Bíblia? E eu parei para pensar, eu nem sabia responder essa pergunta com exatidão. Mas é que eu cresci na igreja. E como meu pai era pastor, eu participei de todas as escolas dominical. E naquela época não tinha muitos recursos visuais, mas tinha as histórias da Bíblia. E eu aprendi cada uma delas. Mesmo não tendo os recursos, os visuais, eu memorizei os fatos, eu memorizei os nomes, e eu sabia recontar cada uma dessas histórias. Percebe? Então, a palavra, ela tem poder. Uma vez que você conhece a história, nunca mais você vai esquecer, porque ela tem poder. Então, não deixe de fazer algo interessante nesse momento, apenas porque você não tem recursos, como que muitas vezes nós mostramos para você. Comece a fazer, e Deus vai acrescentar o que falta. Amém? A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 9, exatamente assim, quem semeia pouco, colhe muito? Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colhe. Ou muito colherá. A Bíblia está falando ali sobre semear. Sabe por que nós temos um ministério com crianças grande, extenso? Porque nós semeamos no pouco. Sabe qual é o segredo de você ter um culto, um Domingo Kids bom, com excelência? Chama-se dedicação. Capricho. Já ouviu essa palavra?
sinônimo de excelência. Excelência. Tem pessoas que nem tendo os melhores recursos, não faz. Tem pessoas que têm um LED, tem projetores, tem os melhores microfones, mas não gasta tempo em preparar um teatro para as crianças. Tem alguns que não têm muito. Ele tem, às vezes, só um lençol vermelho pendurado na parede, mas o coração dele é incendiado. Na hora que ele fala a palavra, as crianças ficam todas olhando e elas bebem do rio de vida. Que tipo que você é? Sabe, a nossa primeira conferência para líderes, eu tenho a foto dela. Nossa primeira conferência para líderes, eu nem lembro o ano que foi, mas foi há algum tempo atrás. Não foi na época da cidade de Jericó, não, viu? Mas nós fizemos uma decoração muito simples. E nós colocamos um tecido azul atrás. E uns balões pendurados dos dois lados. E o tema era, chamados para influenciar. Então você olha a foto e você lê o tema, você fala, mas é muita ousadia, não é não? Chamados para influenciar com essa decoração. Mas olha onde nós estamos hoje. Amém? Porque havia um coração, um desejo de pregar o evangelho para as crianças. Então faça, mesmo que seja só você. Talvez você fale, mas eu não tenho equipe. Decora o texto bíblico, memoriza, e comece a falar, comece a fazer gestos, sabe? Comece a contar a história, usa a sua expressão facial, chega perto das crianças, deixa Deus te usar. Você vai semear só você, mas você vai colher uma equipe de teatro. Mas não deixe de fazer. Amém? Porque é na escassez também que nós semeamos. E é isso que eu quero que você entenda. Então, quando eu coloco aqui essa encenação, ou estou sugerindo para você fazer isso, é para que você possa fazer com vida. Deixa-me te perguntar uma coisa. Mulher não é muito de assistir futebol, não. Mas tem umas que assistem. Principalmente quando o Flamengo joga, né? Ah, não, eu estou em São Paulo, desculpa. Corinthians. Ok. Mas você já assistiu partida de futebol, já ouviu partida de futebol no rádio? Eu nunca entendi por que o povo vai para estádio e leva um rádio. Eu falei, mas ele está vendo o jogo e está com o rádio. Olha, depois que eu ouvi um locutor no rádio, narrando uma partida de futebol, eu entendi. Mas é muito melhor o locutor no rádio, porque às vezes na televisão, eles falam daquela maneira, então agora o fulano pegou a bola, voltou para o goleiro. Aí eles começam a passar a propaganda, né? Falar aquele slogan de propaganda, porque ele é obrigado a fazer isso. Mas como que o locutor de rádio faz? O goleiro pegou a bola e passou para a direita, e agora vai para a esquerda, e ele joga lá na frente, e aqui vai, e esse time está muito bom. Aí você fala, nossa, essa partida está muito boa. Mas está lenta. Mas a narração dele é tão boa, que você fica animado, não é não? Então, quando eu sugiro que você vai contar a história, e é só você tem que ser esse locutor de rádio, ok? Então, não é que você vai falar com essa pressa, não, é que você vai dar vida, vai ser emocionante, vai ser bom ouvir, ok? E quando você ouve alguém contando a história da Bíblia, sabe, com esse ânimo, com essa alegria, aí você anima, você quer ouvir mais. E eu vou te dar aqui uma dica. Eu trouxe aqui alguns recursos visuais, ok? Porque isso é uma coisa que eu tenho. Então, você vai contar a história. Hoje eu vou contar para vocês uma história. Você sabia quem foi o primeiro rei de Israel?
A Bíblia diz que ele era muito alto. Aí você sobe em cima de um tablado. Eu não vou subir aqui. Mas aqui tem um, mais ou menos. Eu não vou subir. Só para você falar. E as crianças já vão pensar, nossa, ele subiu em cima de uma caixa, de um caixote. E ele era muito alto, ele era muito forte. E todo mundo olhou para ele e falou, uau, como ele é alto, como ele é forte. Então Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. É bom você ter alguém te ajudando, viu? Então Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Saul estava indo muito bem. Mas de repente ele começou a achar que ele podia fazer tudo sozinho. Então Deus disse para ele fazer algo. E sabe o que aconteceu? Saul não obedeceu. Mas Saul decidiu fazer do jeito dele. E Deus então rejeitou Saul. Saul deixou de ser rei. Mas sabe, existe um rei perfeito. Esse rei chama Jesus. Esse rei, ele obedeceu 100%. Jesus é o nosso rei e ele é perfeito. E Jesus quer que você seja como ele é. Você contou a história para as crianças. Só você. Então você não tem cenário, mas você usa os recursos que você tem. Ok? Segunda maneira de você fazer um cenário. De você fazer um teatro. Que também não exige muito de você, mas vai exigir alguma coisa. Você vai ter um painel. Está vendo aqui? Esse aqui é um LED. Mas nós temos um outro aqui, que é o mesmo. É isso mesmo? Então, nós temos aqui a mesma imagem. Isso aqui é um banner. Então, você pode ter esse banner ali, na sua sala, ou no local onde você está. E você, então, vai usar apenas esse recurso, que é o que eu chamo aqui de cenário e o líder. Você tem um painel de fundo, você tem o texto bíblico, e você vai ensinar. Talvez você até use uma outra pessoa. Então, como que nós podemos fazer isso? Vou mencionar aqui a lição 10 do material de Reis e Profetas, que é Esther. Então, você começa a contar a história de Esther. Então, eu vou chamar aqui, vem cá você de vez. Esther era uma jovem. Esther era uma jovem simples. Ela era muito simples. Ela vivia na casa dela, ela levantava de manhã, ela orava. Mas ela tinha um coração para Deus. E aconteceu algo interessante, porque naquela época o rei disse que ia escolher uma moça para ser uma rainha. Como que Esther poderia ser escolhida? Nunca. Ela nunca tinha ido no palácio. Olha, eu estou aqui, é claro, contando a história da Bíblia, mas o nosso alvo é que você leia o texto bíblico. Esse texto normalmente já está aqui. Mas enquanto você está lendo, a pessoa está aqui. Ok? Então você já tem o cenário, você já tem a pessoa, e agora eu vou acrescentar 2 elementos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Esther um dia foi na presença do rei. E ela estava linda. Chega mais para frente. Ela estava linda. Ela colocou um vestido lindo. Nossa, eu imagino que se eu fosse na presença do rei, eu iria muito bem vestida. E você? Só as meninas. O que você acha? Quem gosta de rosa? De roxo? E de vermelho? Sabe o que aconteceu? Deus tinha um plano para Esther. E Deus escolheu Esther para ser rainha. E naquele dia, o rei Assuero
colocou a coroa na sua cabeça. Assim como Deus tinha um plano para Esther, Deus tem um plano para você também. Amém? Quantos recursos eu usei? 3. O banner, que é uma cena de um palácio, um manto, que pode ser um lenço, e uma coroa. Mas o mais importante é que você passe a mensagem. Ok? Então, isso aqui tudo faz parte de recursos que nós temos. Mas o que eu quero frisar para você é que a mensagem precisa chegar, e a mensagem está no texto da Bíblia, no princípio bíblico que nós vamos ensinar para cada um deles. E agora nós vamos ver aqui, então, um terceiro, que é um teatro completo. Ok? Então, eu vou mostrar para você. Eu vou ter que puxar essa mesa um pouquinho para lá, esse púlpito também, para a gente poder mostrar para você o que eu vou ter num teatro completo. 3 coisas: o cenário, o figurino e a encenação. Então, nós temos um texto do teatro escrito na apostila de culto, ok? Lá nós estamos sugerindo para você colocar um cenário. Lá nós estamos sugerindo os personagens e como você vai vesti-los. E lá nós colocamos também o texto do teatro, o narrador, a entrada, a sonoplastia, a música, o que aquele personagem falou e até a conclusão dele. Então, o meu alvo aqui agora é mostrar para você como que nós podemos, então, transmitir e ensinar a Bíblia através do teatro. Muito bem. Então, nós vamos usar aqui as 2 lições que eu falei para você, ok? Vamos começar, então, com a história de Saul. Então, eu vou pedir para entrar primeiro o profeta, ok? Então, eu já tenho um cenário. Esse trono é do rei. Então, eu vou colocar agora aqui o profeta, ok? Pode olhar para eles. Muito bem. Esse é o profeta Samuel. Então, nós vestimos ele para poder caracterizar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, quando eu estou falando que Deus falou para Samuel ir na casa, desculpa, estou mudando a história aqui. Deus falou para o profeta Samuel que ele iria dar um rei para o povo de Israel. Então, Samuel foi o profeta que ungiu Saul. E a Bíblia fala, então, que Saul foi escolhido para ser rei. Entra o rei. Está vendo que aqui eu tenho o cenário, eu tenho o figurino, e agora eu tenho um rei. Ok? Dá para você perceber a diferença entre o profeta e o rei? Sim. É muito importante que o personagem principal da história esteja bem identificado com o figurino. Se você não veste ele direito, as crianças não vão identificar, não vão entender a história, ok? Mas todas essas coisas aqui não são coisas muito caras, são coisas muito simples. Eu entendo um pouco de tecido. Alguns são caros. Mas olha, você não vai ter isso da noite para o dia. Comece a preparar, comece a planejar, ok? Então, nós temos aqui acessórios. Então, isso aqui está falando de um teatro. Então, eles não vão fazer a encenação hoje. Eu quero apenas montar isso aqui para você, ok? Para mostrar para você que é possível você contar a história de 3 maneiras diferentes através do teatro. Tá bom? Então, agora pode sair, só um pouquinho. Vamos tirar os acessórios aqui desse personagem. Alguém segura aqui. Do jeito que ele está aqui, em outra lição, ele pode ser outro personagem. Ele pode ser Mordecai, na história de Esther.
Então agora o rei está sentado no trono. Pode sentar. Vamos chamar a rainha Esther. Nós colocamos ela aqui um pouco mais simples. Mas ela está vestida parecendo uma rainha, sim ou não? Então aqui ela tem uma túnica, ela tem um colar, ela tem uma tiara, um véu. Tem sandália? Tem sandália. Percebe? Ela está vestida. E ela então vai ensinar. Então você, com 3 pessoas, você pode contar a história de Esther. Mordecai, Esther e o rei. Mas se você quer algo mais elaborado, nós vamos mostrar para você aqui como que nós podemos dar uma melhorada em Esther. Então aqui você vai pôr uma música, porque Esther, quando foi na presença do rei, a Bíblia diz que ela colocou os trajes reais, quando ela foi fazer uma petição. Então aqui nós vamos colocar joias. Eu acho que esse bracelete coloca é assim. Não, a sua dama vai te ajudar. Vira para cá. Ele não entra aqui. Está machucado? Como toda mulher, Esther demorava muito a se arrumar. Mas a Bíblia diz que ela orou antes de ir falar com o rei. Então aqui você percebeu? Nós já colocamos uma capa. Nós colocamos um outro colar. E agora nós vamos colocar aqui uma tiara. Uma coroa. É só para você mudar, para as crianças não falar, mas ela está usando a mesma roupa. Então, você muda, você coloca um acessório a mais. A única coisa que nós mudamos aqui, nós colocamos acessórios, lenço, uma capa. Isso aqui você compra lá na 25 de março, ok? O que você achou? Está bonita. Já é bonita, ficou mais bonita ainda. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque as crianças gostam de ver. Quando você faz isso, você atrai a atenção delas. Elas vão ficar presas, elas vão guardar a história, elas vão guardar a fala dela, elas vão se identificar com o personagem. Porque quando você fala que ela orou, que ela jejuou, e que ela foi escolhida, porque Deus tinha um plano para ela, sabe? Isso é algo que vai impactar a vida das crianças, percebe? Nós usamos todos esses recursos aqui, com um único propósito: ensinar a Bíblia para as crianças, com visual interessante. É claro que aqui você vai trabalhar outros recursos no teatro, a música, ok? Uma sonoplastia, a entrada. Então, quem trabalha com teatro tem que ter uma playlist no seu celular, porque você escolhe a música para cada lição. É muito importante que você ensaie, ok? Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Quando Esther está conversando, ou quando os personagens estão conversando, chega mais para frente aqui, você vira um para o outro. Não é bom que isso aconteça. Ele precisa ficar virado para o público, ok? Se eles vão conversar, vira só a cabeça. E eles falam, mas continua virado para lá, ok? Isso é ensaio. Aonde ele vai ficar, qual que é a fala de cada um, ele vai memorizar. Então, se você vai fazer algo, faça bem feito. Faça com excelência. Faça com capricho.
Faça algo bem feito, faça com alegria. Porque se você semeia muito, Deus vai te dar muito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos também, espera só um pouquinho, a gente vai montar algo aqui em relação... eu quero só concluir essa parte do teatro e falar a respeito dessa preparação. Eu falei para você que tudo que nós íamos falar estava no nosso manual. Então, se você está anotando, a parte do manual que nós falamos do teatro é o capítulo 7. Ok? Ali nós falamos sobre a preparação do teatro, como que você vai fazer, sobre a sonoplastia, sobre ensaio, sobre cada detalhe importante, que não precisa ser algo que ocupe muito tempo, mas precisa ser algo que você invista, para que tenha um resultado bom. E a última coisa que eu quero falar para você, em relação ao clímax, porque toda a história tem um momento. Tem um momento em que você vai passar a mensagem central. Tudo isso aqui é uma estratégia. Mas tem um momento em que você passa a mensagem central, que é o final. Então, no final, mesmo que eu seja a líder, a pastora, o melhor é que o personagem fale. Então, o melhor é que a Esther fale. Deus tinha um plano para mim. E vocês, crianças, hoje, Deus tem um plano para você. Quando ela fala, tem mais impacto. Ok? Aqui você está passando a mensagem. Ok? Então, dependendo da história, ela vai ter aquele clímax. Nesse momento aqui, em que a Esther está pedindo ajuda para o rei, o clímax é o quê? O momento em que ela toca no cetro, não é? Levanta o cetro, por favor. Então, a Bíblia fala que Esther veio e fez o quê? Se inclinou. Vamos ensaiar. Ela se inclinou. Consegue ajoelhar? E o que ela fez? Levanta a mão e toca no centro. Tem que ter ensaio, tá vendo? Se você faz algo que não tem ensaio, você perde o clímax da história. Então, por isso que é importante. Nesse momento, ela toca. Isso aqui é algo simbólico na Bíblia. Isso aqui fala de autoridade. Isso aqui fala de depender de Deus. Isso aqui fala de coisas tão profundas. A criança, ela não precisa entender toda a simbologia. Mas quando ela vê, ela entende. Uma vez nós estávamos num projeto, pode ficar ajoelhada aí, pode ficar ajoelhada. Ajoelhar é bom. Uma vez nós estávamos no MT-28. E a líder perguntou para a criança a respeito da lição de Saul, que Saul tinha sido escolhido para ser rei. Mas porque ele desobedeceu, o que aconteceu com ele? A criança respondeu: ele perdeu a coroa. Olha, isso não está escrito na Bíblia, não está escrito no nosso material. Por que ele falou? Porque ele viu. Ele viu no teatro Saul tirando a coroa. Mas ele entendeu o princípio. Entendeu? Então, isso que eu estou falando para você aqui é ensino. Nós usamos os recursos para levar a mensagem da palavra de Deus. Mas existe uma unção, ok? Existe oração envolvida. Eu não estou preocupada aqui, não é com a encenação, a interpretação. São irmãos, eles não são profissionais, ok? Mas nós podemos fazer algo bonito, algo bem feito, que você pode ter certeza, domingo que vem, essas crianças vão voltar. Como aquela criança que chegou chorando porque perdeu o louvor. Algumas ficam chorando porque elas perderam o teatro. Tudo porque você investiu tempo, oração, estudo, trabalho, para fazer algo para o Senhor. Amém? Ok. Pode se levantar. Obrigada, podem sair. Eu quero concluir essa parte a respeito do teatro.
E nós vamos passar, alguém pode carregar meu púlpito para cá, por favor? Aqui para o centro, para a gente concluir. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós agradamos a Deus. Obrigada. Nós agradamos a Deus. Mas nós agradamos também àqueles que nós estamos servindo. Nós estamos servindo crianças. O Senhor nos chamou para servir as crianças. Amém? Se você quer fazer parte do reino de Deus, aprenda a servir. Para algumas pessoas, se elas tivessem que fazer um teatro todo domingo, lá no prédio da igreja, para muitas pessoas, elas fariam. Mas para criança está bom. Então, assim como eu disse para você em relação ao louvor, antes de fazer um louvor para conduzir as crianças, faça o louvor para ministrar a Deus. Antes de servir a elas, sirva a Deus. Quando você vai fazer um teatro, um culto, um visual, preparar algo, faça para Deus. Porque se Deus se agradar de você, Ele vai colocar na sua mão todos os recursos que você precisa. Amém? Nós começamos a fazer culto para crianças em uma tenda. Aliás, nós começamos em salas muito pequenas. Depois, quando nós passamos para o prédio ali em Goiânia, que foi o primeiro prédio que nós compramos, nós fomos para uma tenda. Quando nós fomos para esse prédio ali no Bueno, quantos aqui conhecem a Videira Bueno? Muitos conhecem. Quando nós fomos para ali, naquela época, o pastor Zanildo e o pastor Wilson era de lá. Já tinha vindo para cá. Mas era bem recente. Mas quando nós fomos para ali, o pastor Aloysio disse para mim, Márcia, culto das crianças, por enquanto você pode esquecer, porque não tem lugar, não tem dinheiro e nós temos que pagar esse prédio. E eu falei nada. Eu falei, bem, não foi o pastor Aloysio que me chamou para trabalhar com crianças. Então, quem me chamou vai resolver esse problema. E eu fui orar. E eu falei para o Senhor disse que era para eu evangelizar e trabalhar com as crianças. Então, agora, dentro da nossa realidade, é de 1 a 2 anos para ter uma sala, um local para ter um culto de crianças. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que esse semestre eu vou reunir com as crianças. Amados, em 3 meses, nós tínhamos uma tenda para 400 pessoas. Quem aqui fez parte daquela tenda? Olha, tem irmãs aqui, mover da tenda. Era como a tenda de Moisés, literalmente, a glória de Deus descia naquele lugar. E o suor também. Mas sabe, quando você quer fazer algo, Deus coloca na sua mão. Eu poderia ter ficado com aquela palavra e falado para todos os líderes, olha, nós não vamos ter culto. 1 ano sem culto para crianças. Mas porque alguém creu, porque alguém pediu, algo inesperado aconteceu. Então, creia, peça, e Deus vai te dar todos os recursos que você precisa. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de ler 1 Coríntios 15, 58. Projeta, por favor, está no PowerPoint. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler todos juntos? Só um pouquinho. Antes de eu ler, eu queria que você voltasse. Eu vi que tem umas imagens ali que eu não mostrei e eu gostaria de mostrar. Volta, por favor. A primeira imagem, a outra, a essa. Você está vendo no PowerPoint? Eu coloquei aqui um painel de um cenário de um palácio, ok? Que é algo que nós temos também e nós trabalhamos. Tirei essa foto de um dos nossos prédios. Então, isso aqui é um cenário montado.
tá certo? Para fazer o teatro. A próxima. Isso aqui é um cenário, é um painel de uma cidade. Nós montamos na frente um poço com caixa de papelão, para poder fazer o teatro. O seguinte é um cenário mais simples, que nós montamos ali também para fazer uma lição, que tem algumas árvores, tem um rio, que está, na verdade, é para dar a ideia de um rio, né? Eu acho que é um tecido azul. E do outro lado nós temos também acessórios. Então nós vamos montando para dar vida à história, ok? E o último é o que eu mostrei para você aqui, um teatro completo, que nós temos o cenário, nós temos o figurino e nós temos as pessoas que vão ensinar, que vão falar e passar e contar a história bíblica. Amém? Vamos ler então esse versículo que eu gostaria que todos lessem, 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá? Portanto, meus amados, aleluia! O que a palavra de Deus fala? Sede firmes e abundantes. Se você for firme, perseverante, abundante, sabe, não fica medindo tempo, recurso, faça o melhor. Sabe o que vai acontecer? No Senhor, o seu trabalho não será em vão. Amém? Glória a Deus. Fala esse versículo e fala esta palavra para a pessoa que está do seu lado. Você pode ler aqui, fala para ela. Fala, querida, se você for firme, abundante, fizer o melhor, o seu trabalho não será em vão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu posso continuar? Posso? Amém.